Leitura diária. 1 Samuel, capítulo 18. A inveja de Saul. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduziu em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não matarei. Deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu e o que é minha família, o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolã. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele, para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito,
Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornassem seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. Amém? Para refletir: aliança de sangue, duas pessoas unidas como uma só. O ritual primitivo da aliança de sangue entre dois indivíduos caracterizava-se pela mistura do sangue dos aliançados e por uma união duradoura e sagrada, mais profunda que a estabelecida pelo nascimento, e não podia ser dissolvida. O indivíduo que o firmasse aliança com outro passava a ter uma responsabilidade maior, porque o amigo de sangue tinha de estar disposto a entregar a própria vida em defesa do outro, ou morrer no lugar dele. Esse ritual ainda é praticado no Oriente, em áreas remotas da África e em outras partes do mundo. Na Síria, quando dois homens firmam uma aliança, os parentes e vizinhos são chamados como testemunhas. Os futuros aliançados declaram seus propósitos por escrito e cada um fica com uma cópia. A declaração é assinada por ambos e por várias testemunhas. Um dos dois toma uma lâmina afiada e abre uma veia no braço do outro homem. Nessa abertura, ele insere o tubo de uma pena de ave, pelo qual bebe o sangue do amigo. A lâmina é depois cuidadosamente limpa com um dos papéis da aliança. O outro amigo toma a lâmina e repete o ritual. A aliança está selada com sangue. Os dois amigos fazem este juramento diante das testemunhas: somos irmãos em uma aliança feita diante de Deus. Quem enganar o outro, enganará a Deus. Cada um deles guarda uma cópia manchada de sangue em um pequeno relicário, usado ao redor do pescoço ou em volta do braço como símbolo da aliança. Nos tempos bíblicos, a aliança de sangue era também praticada entre duas famílias ou duas tribos. A família deficiente em alguma área e forte em outra fazia uma aliança de sangue com uma família que possuísse as virtudes que lhes faltavam. As duas famílias estabeleciam os termos da aliança, que eram discutidos em profundidade. Depois que os termos eram acertados, dois representantes eram escolhidos e era selecionado um local onde as famílias pudessem testemunhar o ritual. O animal selecionado para o sacrifício era cortado ao meio pela espinha. As metades eram colocadas opostas uma à outra.
o que criava um caminho de sangue entre elas. O representante, à vista de ambas as famílias, trocavam os mantos. O manto era símbolo de autoridade e também representava a pessoa. Com a troca dos mantos, cada um deles estava dizendo: estou lhe dando tudo o que eu sou e também a minha autoridade. Em seguida, trocavam também as armas. Ao fazer isso, estavam dizendo: estou lhe dando a minha força. Os seus inimigos são meus inimigos. Estarei com você até a morte. Nesse ponto da cerimônia, cada representante percorria o caminho de sangue 2 vezes, ida e volta, parando junto ao meio. Diziam em voz alta: assim como este animal morreu, ficarei com você na morte. Então cada representante declarava como promessa todos os termos da aliança. Anunciadas as promessas e o juramento de manter os termos da aliança, era feito um corte no pulso de cada representante. Os 2 pulsos eram ligados com um cordão para que o sangue se misturasse. Os braços eram levantados para que todos vissem o sangue escorrendo. Então faziam promessas um para o outro e juravam em nome de Deus: juramos guardar os termos dessa aliança de geração em geração. Que Deus nos ajude. Nesse ponto da cerimônia, cada família tomava o nome da outra. O nome representava quem e o que eram. Com isso estavam dizendo: a sua família agora é a minha família. Os seus caminhos são os meus caminhos. As minhas forças são as suas forças. Tendo sido a aliança selada com sangue, as famílias se reuniam para uma refeição em comum. Durante a ceia, traziam um cálice de vinho e pão. Partiam o pão e ofereciam uns aos outros, dizendo: somos irmãos de aliança. Coma o meu corpo, que o meu corpo morra antes que você morra de fome. Quando bebiam vinho, cada um dizia: beba o meu sangue, esta é a minha vida. Eu lhe dou a minha vida, sou seu para sempre. Essa espécie de aliança era feita para durar pelo menos 8 gerações. Não havia como quebrar o pacto, a não ser pela morte. As 2 famílias estavam unidas para sempre. Foi esse o tipo de aliança firmado entre Davi e Jonatas. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi com sua túnica, e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Desse dia em diante, Jonatas e Davi eram como uma só pessoa. Em outra ocasião, quando Saul ameaçou matar Davi, Jonatas mais uma vez fez aliança com Davi, agora concernente à bondade contínua deste para com a sua casa. Disse Jonatas: se meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo o rigor, se eu não lhe informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor.
Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Por meio dessas duas alianças, Davi e Jonatas ficaram unidos como irmãos para sempre, e um estava disposto a morrer pelo outro. Amém?